Hoje eu acordei, levantei da cama, tomei meu banho, fiz minha meditação, li meu livro e voltei pra cama. Ontem foi a mesma coisa que hoje e amanhã também será. Meus dias têm sido pacatos, sempre a mesma coisa. Nada de novo, nada de diferente. Talvez eu queira que seja assim. Afinal, o novo me dá medo. O novo me deixa inseguro. E lidar com a minha insegurança ainda é um desafio. Tem dias que isso cansa. Tem dias que bate um desespero. Parece que isso vai ficar assim pra sempre. Mas as esperanças que eu tinha da minha vida dar certo já não existem mais. Não sei muito bem o que eu quero daqui pra frente. Não sei nem quanto tempo eu aguentarei. Mas eu continuo. Posso até arriscar que eu já desisti de tudo. E que tudo tá assim por vontade minha. Mas a real é que eu nunca vou admitir. Por isso eu vivo, ou melhor, existo. Eu existo até o dia que eu não aguentar mais. Mas até lá, a minha rotina continuará sendo a mesma. Nossa, um povo que sempre dependeu do calor humano para mover a vida, que sempre gostou do toque, do beijo, do abraço. Tivemos que aprender a viver sem. Da noite pro dia tudo foi se transformando e as pessoas foram obrigadas a serem separadas uma das outras. Isso nos restou o medo, o desespero, a ansiedade de um futuro incerto. Para aquelas pessoas que gostam de ter o controle sobre tudo, infelizmente isso não é o momento. E a cada dia que passa, tudo fica mais difícil, mais desesperador, e a gente só vê coisas ruins, pontos negativos. Os dias têm sido pacatos, todos os dias a gente acorda e sempre é a mesma coisa. Seja no trabalho, seja na escola, tudo virou virtual. E o que nos resta por agora é só ter a fé e a esperança de que tudo isso um dia volte ao normal. Daqui 4 anos, 3 meses, não sei. Mas a gente tem que viver esperando os dias voltarem a ser como era antes. Bom dia, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa Feira Digital do Estudante. Nós tivemos aí a partilha aí dos alunos do terceiro ano, da Larissa e do Thiago, nessa leitura dramática. Então, nós vamos ter algumas apresentações dos alunos aí ao longo da nossa programação. Retomando aqui a nossa proposta, né, da nossa feira, nós tivemos aí, às 8 horas, a apresentação da professora Vera, do professor Rodrigo e do professor Fernando, que falaram um pouquinho sobre o Enem. Pela reação de vocês, acho que foi muito bom, né? Foi de grande valia aí para todos vocês. E nós vamos dar agora continuidade ao nosso projeto, mais uma vez aí agradecendo as empresas e as instituições de ensino que estão nos apoiando.
Bom, o tema da nossa palestra agora é Escolhi minha profissão, e agora? Né, que também é o tema de uma dos nossos cursos de eletiva aqui do Brasília deste ano, aí, do professor Elias. Tá? O nosso convidado é o professor Felipe, ele é professor, cientista, professor de matemática na Prefeitura de São Paulo, tem aí experiência na área do ensino de física e astronomia, e também trabalha na elaboração de recursos didáticos para estudantes com ou sem deficiência, licenciado em matemática, língua portuguesa, especialista em educação inclusiva, palestrante nas áreas de astronomia e física nuclear. E atualmente está fazendo mestrado na Faculdade de Medicina da Unicamp e faz parte do núcleo acadêmico da Semana de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Guarulhos. Bom dia, Felipe. Bem-vindo aí à nossa feira. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Anderson. Obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite para retornar a essa escola no qual eu comecei a minha carreira, né, como professor. Obrigado por ter topado o nosso convite, por estar participando da nossa feira e batendo esse papo aí com os nossos alunos. Então, a dinâmica aqui vai ser a mesma. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta do professor Felipe, é só escrever nos comentários que a gente vai postando aqui e respondendo na hora, tá? A ideia dessa palestra é ser bem interativa mesmo, responder as dúvidas de vocês sobre essa que é uma questão que perturba a maior parte dos nossos alunos, né? Então, já tenho mais ou menos uma noção do que eu quero seguir enquanto carreira, a profissão que eu quero exercer. E agora? O que eu faço, Felipe? Para onde é que eu corro? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar, né, é criar um plano de carreira, com os objetivos, as metas que você pretende traçar, pensando no seu futuro, pensando naquilo que você escolheu, e após isso, pensar quais são os passos que você tem que tomar para chegar até lá. O primeiro passo, praticamente, você já tomou, que foi escolher a carreira que você quer seguir. Só que, claro, isso pode se modificar ao longo da sua carreira. Eu mesmo ingressei em física, mas depois me vi aí trabalhando com a educação. Na época do vestibular, passei em engenharia, mas também não continuei, escolhi a carreira da educação e hoje ainda mais a questão dos alunos com deficiência, fui parar na medicina. Então, por que eu estou falando isso? Porque você cria um plano para a sua vida profissional. Só que isso pode se modificar, né? Você pode modificar, pensar e ir reestruturando. Mas acho que o primeiro momento é elaborar, pensar num plano A e pensar num plano B de como fazer isso. Ainda mais vocês que estão aí concluindo o ensino médio, né? Eu acho que é isso para começar, Anderson. O seu microfone. Aí, percebam que eu sou mais novo que o Anderson, né? Então a tecnologia é muito mais fácil de ser usada do que pelo professor Anderson, né? Só porque você é professor de ciências e astronomia, não sei mais das quantas, essas matérias de exatas aí difíceis, que são difíceis de seguir. Bom, tem umas dúvidas aí que já surgiram anteriormente, que eu vou comentar aí para você. Primeiro, a importância do tema que a gente falou de manhã, na verdade, que é da prova do Enem. O Enem, hoje ainda, ele é relevante para inserção no mercado de trabalho, para inserção na vida acadêmica. O que você acha sobre a importância do Enem? O Enem ele é extremamente importante. O Enem, até 2002, 2003, ele tinha uma outra perspectiva. Era um sistema de avaliação da qualidade da educação. A partir de 2002, 2003, ali com o ministro Fernando Haddad, ele modifica o Enem, que toma a proporção de ingresso nas universidades. Claro que daquele tempo para cá, ele foi se ampliando. Então, hoje, praticamente todas as federais utilizam o Enem como ingresso principal, né? Ou parcial. O que isso quer dizer? Ou você utiliza o Enem como prova única, certo? Para fazer o SISU, ou então como critério, né? Por exemplo, se eu não estou enganado, a Unifesp utiliza o sistema seriado, dá pontos, dá pesos diferentes e tal. Uma outra grande revolução do Enem foi recentemente, que as estaduais começaram a fazer uso. Algumas estaduais do Norte e Nordeste, eu lembro quando eu estive em Belém do Pará, a estadual do Pará já utilizava. Isso não é muito novo para o Norte e Nordeste brasileiro. É novo para nós do Sudeste, a USP, a Unicamp, a tendência é que a Unesp também passe a utilizar, porque, de certa forma, Anderson e a todos, ela é uma prova barata,
para a universidade integra, né, que ela passa a utilizar as notas como ingresso. E os demais, ela tira essa prova de lado. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da USP, né? A USP tem algumas carreiras que já ingressam pelo vestibular pelo Enem, na verdade, né? E as demais carreiras ingressam pela FUVEST. A tendência é que isso cada vez mais se una, né? Ou acabe a FUVEST, ou continue a FUVEST junto com o Enem, como é hoje e tal. Então, ele é muito importante. E ele é a porta de entrada, tanto para a universidade pública como a privada, né? E a minha visão sobre o Enem é que ele revolucionou a educação. Ele revolucionou a educação e é um meio de ingresso extremamente importante de democratização do acesso às vagas e às carreiras que nós temos no nosso país, né? Você comentou aí sobre a importância do Enem também para o SISU, né? A gente acabou não falando do SISU no período da manhã. Você pode falar um pouquinho sobre o SISU para os meninos, para eles terem uma noção de como é que funciona o SISU, esse meio de ingresso aí para a universidade? Sim. Eu lembro que quando eu estava no Brasília, há uns 6 anos atrás, eu comentava com os alunos o seguinte: o Enem não te coloca dentro de universidade nenhuma. O Enem é a prova. O Enem é a prova, ok? Não adianta você só fazer a prova. Ah, professor, fui lá e fiz a prova. Já estourei na universidade? Não. Você tem que pegar essa nota, na verdade é automático, né? E participar do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU ou ProUni, Programa Nacional de Acesso à Universidade, alguma coisa assim. O ProUni é para a universidade privada e o SISU para a universidade pública. Então é importante que, além de você fazer a prova, você leia, entre no site do SISU, acompanhe os critérios, porque ele tem grande... Se eu não estou enganado, você tem 5 formas de ingresso para a vaga que você está pretendendo. Negro, pardo, indígena, estudante de escola pública, ampla concorrência. E tudo isso você tem que ler com calma para ver em qual critério você se enquadra. Por exemplo, professor, eu quero concorrer como ampla concorrência. Você vai concorrer com todo mundo. Professor, eu quero concorrer como aluno de escola pública. Então, você vai concorrer com os alunos de escola pública. Eu sou do grupo negro, pardo, indígena de baixa renda. Então, você vai concorrer com esse grupo, com as ações afirmativas e tal. O SISU, Anderson, é difícil de explicar e tal, porque você tem que ver a telinha, mas em linhas gerais, pessoal, pega-se a nota do Enem. Até o ano passado, antes da pandemia, o SISU era por volta de janeiro, mais ou menos. Você ingressa nesse site, você tem uma senha, vai lá, cadastra bonitinho, e ao longo de uma semana, ou de segunda a quarta-feira, eu não me recordo bem como é que estavam as notas corte, né? Você vai lá e escolhe. Eu quero seguir a carreira de história, por exemplo, ou a de veterinária. Você marca lá, veterinária e tal universidade que você quer. Vamos pegar a Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Eu quero fazer veterinária na Bahia. Então você escolhe lá e marca e escolhe o grupo que você quer concorrer. Vamos pegar que você é aluno de escola pública. Ao longo desta semana, muita gente vai fazer a inscrição na mesma vaga que você está concorrendo. Ao longo da semana, vai saindo algumas notas de corte. E a partir da nota de corte, você sabe se você está dentro daquele curso ou fora. Ou seja, se a nota de corte for maior do que a sua nota, você está fora. Se ela for mais baixa, você está dentro. Tirou 800 no Enem, a nota de corte 700, você está dentro do curso. E vai indo, até que chega o final da semana e ocorre a consolidação. O que é a consolidação das notas? A última nota corte. A partir dessa última nota de corte, você sabe se você ingressou em primeira chamada, se você ingressou em segunda chamada, se você ficou em lista de espera. Então, essa é a parte mais complicada, ao meu ver, quando eu falo com os estudantes sobre isso, é a parte mais complicada, porque o SISU gera muita dúvida. Então, guarda a ideia. Não basta você ir lá fazer o Enem, bonitinho, sentar lá, fez a prova. Não. Isso não resolve nada, você não consegue ingressar. Você precisa ficar de olho no SISU e no ProUni. O ProUni é a mesma ideia do SISU. Inclusive, o site é muito parecido. A diferença é que ele vai concorrer à vaga em universidade privada, bolsa de 100% ou bolsa de 50%. Aí você acha que, por exemplo, bom, então só para afirmar, né, o SISU é concorrência à universidade pública e o ProUni concorrência à universidade privada. A maior parte dos nossos alunos da rede pública acabam ingressando na rede acadêmica, na rede universitária privada, né, por conta da dificuldade que é ingressar na universidade pública.
E aí você está dando vários exemplos, por exemplo, passei veterinária, mas passei na Federal da Bahia, por exemplo. Vale a pena, compensa? O que você acha? Você acha que vale a pena largar tudo aqui em Guarulhos, né, dos nossos alunos, e cursar a universidade pública, mesmo que seja em outro estado, haja visto que as universidades públicas no estado de São Paulo são muito mais concorridas, né, são muito mais difíceis de entrar, a nota de corte é bem maior, ou vale a pena, de repente, para a Uni, tentar uma bolsa de 100% e cursar uma universidade privada? Então, eu já me vi nesse dilema, já me fizeram essa pergunta, o meu orientando na penúltima semana de tecnologia, ele queria fazer engenharia de automação. Professor, eu quero fazer engenharia de automação, eu sei que tem no Instituto Federal de Guarulhos, na Vila Rio de Janeiro, mas eu passei, se eu não estou enganado, ele tinha passado na universidade ou no Instituto Federal de Santa Catarina, de Santa Maria, aquela cidade universitária que teve aquele acidente lá e tal, com a Boate Kiss. Mas ele ficou nesse dilema. E a resposta que eu dei para ele é a que eu vou dar para você e para os alunos que estão nos acompanhando. Depende muito de alguns fatores. Por exemplo, até que ponto você está disposto a realizar o teu sonho? Professor, eu quero ir, eu passei, não vou pagar nada, vou ter vou aumentar o meu círculo de cultura, vou conhecer novas pessoas, vou sair de São Paulo e tal. Vai. Se você está afim disso, vai, porque hoje, na verdade, havia, né? Existia, e hoje está um pouco mais fraco, que são as políticas de permanência, mas depois a gente bate um papo, eu vou até anotar aqui, ó. Permanência. Então, se você está afim de realizar o teu sonho, é aquilo que você quer, conversa com a sua família, é muito importante, senta com os teus pais, responsáveis, fala, olha, é isso que eu quero, eu não vou pagar. Tem um custeio de você morar, alugar, ou até sair essa verba de permanência para você se manter nessa região. Então depende muito, Anderson, depende muito do que o aluno está disposto. Eu iria. Se eu tivesse passado em alguma outra universidade fora de São Paulo, eu iria. E é interessante porque no SISU, a nota de corte das universidades federais do Nordeste ultrapassa as nossas aqui do Sudeste. E há um motivo, né? Há menos vagas ofertadas lá do que aqui. Então, por existir essa questão da quantidade de vagas, tem cursos que são mais concorridos lá do que aqui. Mas, se você não estiver disposto, você falar assim, professora, eu não quero abandonar meus pais, eu vou ficar em outro estado, outra região, enfim, eu não estou disposto, professor. Então, senta com os teus pais, pensa, elabora, conversa, porque isso tudo tem que ser muito acertado. E pode ser que uma saída seja você continuar em Guarulhos e cursar aqui, ou cursar em São Paulo, ou cursar na região metropolitana de São Paulo. Mas tudo depende de uma conversa com a família e do que você está disposto a correr atrás para realizar o teu sonho. Professor, passei em medicina na Federal do Amazonas. Meu querido, vai embora. Você vai conhecer culturas magníficas, um povo espetacular, a medicina prática, a medicina da família. Ah, professor, mas eu não quero. Passei em São Paulo também, mas passei pelo ProUni na PUC, por exemplo. Então, você está disposto? Quer ficar por aqui? Então você fica, né? Então, acho que é isso, Anderson. Conversar com a família e pensar até que ponto você encararia mudar completamente sua vida, né? Porque, de fato, é uma mudança radical, né? Meu aluno, só para concluir, esse meu aluno, ele não foi. Ele super seguiu o seu conselho. Então, ele sabe por quê? Tinha uma avó muito dedicada, eu não vou abandonar minha avó. Ela está no final da vida dela, eu não vou continuar aqui em São Paulo. E hoje acho que ele está fazendo uma particular, não foi para Santa Catarina. Pensando na possibilidade dos que vão seguir esse e ficar, de repente, por aqui, né, sempre pensando assim, os alunos que moram, nós estamos em Guarulhos, né, os alunos que moram em Guarulhos em Guarulhos tem cada vez mais universidades, e centros universitários, faculdades privadas, e a capital de São Paulo se torna também uma opção para a grande maioria deles, né. Qual a diferença? Vamos esclarecer para os meninos aí, a diferença entre universidade, faculdade, centro universitário, qual é a diferença aí entre essas coisas aí? Como saber qual é melhor? Como decidir qual faculdade que eu vou? Depende só onde ofertar o curso, ou, né, claro que se for um curso muito específico, você vai ter em poucas universidades, mas esses cursos mais gerais,
em quase todas as universidades. Então, como decidir para qual universidade, para onde que eu vou atirar, ou saio atirando em todos os lugares, tento ingressar e a primeira que me aceitar eu vou. Então, e isso é um balaio de gato, viu? Porque esses 3 termos, eles começam com a regulamentação do MEC. Então, o MEC começa a regulamentar os polos EAD, começa a regulamentar a ampliação das universidades pelo Brasil, e ele cria critérios. E esses critérios foi bem o que você colocou. Faculdade, centro universitário ou centro acadêmico, mas é muito mais conhecido como centro universitário, e a universidade. A grande diferença entre eles, eu vou entrar na questão mais específica, depois na questão mais ampla. A faculdade é uma estrutura menor, normalmente especializada em uma única área ou em áreas integradas. Nós temos em Guarulhos, a Faculdades Integradas, ela trabalha justamente nessa ideia. E nós temos a faculdade, por exemplo, em Anguera, em IAC, todas as outras. Estou fazendo propaganda aqui de graça, mas enfim. São faculdades que existem dentro dos prédios que são especialistas em determinadas áreas. Então, a faculdade é uma estrutura menor, não necessariamente precisa ter uma cultura de extensão. O que é extensão? Para além da porta da universidade, atender a população, cursinho popular, atendimento psicológico, enfermagem, enfim. Então, esta é a ideia. Não necessariamente precisa ser formada, apesar que o MEC está pressionando, né, por mestres e doutores, a grande maioria, mas tem uma porcentagem que não cabe entrar aqui, né? Então, faculdade é uma estrutura menor. E ela não tem liberdade para abrir cursos de pós-graduação e nem registrar o próprio diploma. Então, essa é a ideia. Daqui a pouco a gente vai falar da pós-graduação e explica um pouco melhor. Já o centro universitário, ele é um passo acima da faculdade. O centro universitário, ele é um conjunto, ele pode ser um conjunto de faculdades. Ele pode trabalhar com mais de uma especialidade. Ele pode trabalhar com engenharia ao mesmo tempo que trabalha com a educação. E ele tem mais liberdade de trabalho perante o Ministério da Educação. Então, ele pode abrir um curso de pós. É mais ou menos essa a ideia. E a universidade é a universidade. Nós temos em São Paulo a Universidade de Campinas, a Unicamp, no caso, a USP, a Unesp, a Unifesp, a PUC, a Universidade, a Mackenzie, e tantas outras particulares. Nós tínhamos a Universidade de Brás Cubas, que ela foi rebaixada, daqui a pouco eu já explico para você o que é isso. Então, a universidade é um conjunto de um montão de faculdade. Por exemplo, você vai na cidade universitária da USP, no Butantã, e na Zona Oeste. Assim que você entra, você vê a Poli. Depois você vê a FEA. Depois você vê a FEFELESH, a Física. Vê a parte lá em cima, a Medicina, a Enfermagem, a VET, a Veterinária, enfim. Todos esses prédios são prédios de faculdade, juntos em uma universidade. Em Campinas, Faculdade de Medicina. Por que se chama Faculdade de Medicina? Porque ela está dentro da Universidade de Campinas. E a universidade ela tem praticamente total autonomia para abrir curso, fechar curso. Ela é avaliada, claro, né? Mas ela tem muita autonomia, inclusive com a questão do orçamento, a questão de abrir programas de permanência, aumentar o número de vagas, diminuir o número de vagas, abrir curso, fechar curso, mudar a data de vestibular. Nós vimos este ano. USP, Unicamp e Unesp mudaram as datas dos vestibulares devido à pandemia. Então, elas podem fazer isso. Elas têm essa certa autonomia. O reitor é praticamente uma pessoa com grandes poderes dentro da universidade para fazer esse tipo de coisa. Agora, já atrelado a essa resposta, vocês que estão nos assistindo, cuidado. Cuidado, porque o que está acontecendo no mercado universitário brasileiro? Está ocorrendo uma ampliação desenfreada em função de uma busca de lucro. Em função de uma busca de lucro sem fim, no qual o aluno é visto como um número. Então, por que eu estou falando isso? Nós tivemos casos, Anderson, de universidades que foram vendidas para grandes grupos internacionais de educação e elas foram rebaixadas para centro acadêmico, professor demitido, etc. E por que eu estou falando isso, pessoal? Antes de fazer uma matrícula em uma universidade privada, pesquise qual é a história dessa universidade. Pesquise o que os alunos que estudaram lá falam sobre a universidade. Entra no Google, vê a avaliação da universidade. Porque antes de você fazer a sua matrícula, quando você faz a sua matrícula, você está firmando um contrato de, no mínimo, a duração do teu curso.
São 4 anos que você terá ali uma relação com aquela universidade. Então, que sejam 4 anos de bons relacionamentos e que seja 4 anos de um bom relacionamento sem problemas, que você não tenha que ficar brigando com a faculdade, com a universidade. Então, galerinha, pesquisem, olha no Google, pergunta, meu primo cursou na Universidade X, ele gostou, pô, legal. Não, ele cursou naquela linha, não gostei muito não, para vocês não entrarem numa fria. E a mesma coisa, já para concluir, também vale para a universidade pública. Tem cursos na rede pública brasileira que não são tão bons, tem problema de infraestrutura, tem problema de laboratório, então às vezes não vale a pena. Eu vou prestar para administração, para gestão ambiental numa universidade no centro-oeste brasileiro. Mas você começa a pesquisar, você vê que a estrutura dela não é tão boa, certo? Então é mais ou menos esta diferença entre centro universitário, mas eu acabei até avançando, porque eu falo pra caramba também. Né? Então estão chegando umas perguntas aí no chat, a gente já abre, já só para a gente não perder a linha de raciocínio. Você falou também sobre o contrato, né, que os meninos vão firmar de pagamento numa universidade pública, e aí surge mais uma dúvida sobre o FIES. Né? Vale a pena encarar o FIES, se eu não tiver condições de pagar agora a minha universidade, deixar para pagar depois, com as mudanças que tivemos aí, como que fica a questão da taxa de juros, será que vale a pena me comprometer com esse financiamento estudantil? Então, eu tenho uma visão com relação ao FIES, Anderson, é que parece que a cada dia que passa, principalmente nos últimos anos, que ele está se transformando em um programa para atender cada vez menos estudantes. E é estranho, porque quando ele foi criado, era justamente para atender mais estudantes. Então, você leva a taxa de juros. Nós estamos falando de um momento de instabilidade econômica, uma economia completamente desenfreada, que nem sabe para onde está indo. Um desemprego elevado, mesmo antes da pandemia, a taxa de desemprego estava altíssima. Então, você ingressa, assume esse compromisso. Hoje, eu pensaria muito, colocaria no papel, faria as contas, para verificar se vale a pena. Normalmente, ele acaba valendo a pena para custos de grande concorrência. Por exemplo, é um custo que muita gente financia pelo FIES, né? Ou pelas próprias universidades. Mas é aquela, pessoal. Pense bem, não faça nada com a cabeça quente ou empolgada, porque são no mínimo, FIES, a duração do teu curso, mas a carência, se eu não estou enganado, de 6 meses ou 1 ano. Aí depende se você for para a área da saúde, se vai ter um abatimento. Tudo isso você tem que ler com muita calma, chegar ao banco com pessoas, com teu pai, tua mãe, para você sentar com o gerente, ler as cláusulas, verificar a taxa de juros, para você pensar se vale a pena. Porque, de um tempo para cá, ele foi se tornando cada vez mais restritivo. Lembrando, é uma dívida que você vai carregar depois de formado. Claro, é um curso difícil que você quer ingressar. Professor, é um curso que eu ingressei, mas não estou conseguindo pagar. Conversa com a tua universidade, verifica quais são as possibilidades. E não deu. Se você pensa, faz o cálculo e percebe que vale a pena você assumir o financiamento, assuma. Assuma, porque lá na frente você paga com a carência, tem a questão dos juros. Mas a grande questão, Anderson, é a seguinte: tudo precisa ser feito com muita calma. Professor, eu não passei no vestibular. O que eu faço? Estou desesperado. Não. Primeira coisa que tem que fazer é sentar, calma, pensa na tua vida, pega um papel, rascunha, chama teus responsáveis, chama os professores que você estudou no colégio e tal. Vamos pensar, quais são as possibilidades? Eu posso esperar mais 1 ano? Tentar fazer um cursinho comunitário? Guarulhos está lotado. Assim, tem acontecido. Cursinhos comunitários e tal. A própria IAST, USP-Leste, aqui tem o curso comunitário. A Unifesp também tem o curso comunitário. Não, professor, eu acho que eu consigo começar a trabalhar e pagar um cursinho aos sábados. Tudo bem. Então, é questão de ter calma, tranquilidade. Feito a tranquilidade, feito tudo o rascunho, você percebe que você consegue pagar e assumir essa dívida do FIES? Faça. Agora, na empolgação, o FIES não vale a pena justamente devido à taxa de juros, a questão do contrato, a questão que a cada ano você tem que renovar. Você pode ficar desempregado.
Olha como nós estamos no nosso país. Então, tem várias questões que envolvem isso, né? Acho que vale a pena depois a gente falar mais um pouquinho sobre essa questão de ter que trabalhar para pagar a universidade, que é a realidade dos nossos grandes alunos, mas antes eu vou projetar aqui a perguntinha da Melissa, que ela está falando aí. Dormitórios que as faculdades oferecem, eles são pagos? Acho que a Melissa está querendo se mandar de casa, estudar numa universidade longe aí. Família da Melissa, é bom ficar atento. Então, tem universidades que oferecem o alojamento. A palavra é chamada dormitório, mas é o alojamento. Tem universidades que oferecem. Tem algumas que, por uma questão de não ter estrutura financeira, nós estamos vendo aí o exemplo da Estadual do Rio de Janeiro e da Federal do Rio de Janeiro, que está passando por uma crise financeira gigantesca. E por que se passa pela crise financeira? Cada vez mais se pressionam os orçamentos das universidades, faculdades públicas brasileiras. Mas, enfim. Então, a grande maioria não. Só que o problema são aquelas que não têm. Tem algumas que não têm. E aí? Onde é que você ficará se você sair de São Paulo? Você tem que pôr na ponta do lápis. É um valor que você vai ter que desembolsar. Até você conseguir uma verba de permanência, leva tempo. Ah, professor, levou 6 meses. Levaram 6 meses até sair a verba de permanência. O que eu vou fazer nesse tempo? Você vai ter que ter uma reserva, algum valor, para conseguir se manter nesse período de aluguel. Mas, para tudo há jeito, né? Dá para você dividir, morar, mas aí tem uma outra questão, né? Nós vamos entrar numa outra parte polêmica, que é a questão das repúblicas, né? Aí entra uma outra parte polêmica, mas tudo é questão, pessoal. Vá lá, conheça, e assim, tenha clareza do que você vai fazer na universidade. Se você sair de São Paulo para estudar fora, tenha clareza que você está indo para estudar. Porque se você for, e assim é um ponto polêmico que alguns me criticam, enfim, se você for para zoar, para aproveitar que você está fora, não vá. Porque quando você está numa universidade pública, somos nós que pagamos, inclusive você, a tua vaga. Então, se for para você, oba, fui lá para a Bahia, para o Recife e tal. Não, é melhor você ficar por aqui. Porque você tem que ter uma cabeça muito feita, muito tranquila, saber. Eu não estou dizendo que você não pode curtir. Pode, sem dúvida nenhuma, porque também só estudar, você fica como Anderson aí, uma pessoa gênia, um filósofo, mas só estudar, você não consegue. Mas você tem que ter clareza dos seus objetivos e saber exatamente o que você está fazendo ali e conseguir separar o momento da curtição e o momento do estudo. E assim, universidade no Nordeste, no Norte brasileiro, no Centro-Oeste, federal, é difícil. É mais fácil passar do que se manter. O momento da curtição foi na pós-graduação. Durante a graduação estava certinho. A pós-graduação que foi problemática. A Giza é nossa ex-aluna, ela está na USP, né? Passou na USP, a Giza? Ela está respondendo aí também a Melissa, falando que consegue gratuitamente. A USP tem um esquema, né, dos dormitórios gratuitos, né? E a Dani Lorena, a Giovana Lorena, né, do primeiro ano, diz que não decidiu ainda o que quer fazer. Calma, Giovana, calma, você tem tempo ainda, você está no primeiro ano, a gente tem tempo, né? Mas eu acho que, retomando um pouco do que o Felipe falou, tudo parte do seu projeto de vida, né? O projeto de vida é fundamental. Sem dúvida. Vamos lá. Aí a Giza respondeu. Ex-aluno do Brasília conseguiu vaga na CRUSP, né? No CRUSP, Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo. E você faz uma entrevista com um assistente social e comprova a renda. Aí uma dica bacana. Mais ou menos assim que funciona mesmo. E a Larissa também está perguntando, na questão da República, como eu consigo achar? A própria universidade diz onde fica? Então, eu vou contar uma história para ela e para vocês. Ah, meu Deus. Eu imagino quando eu ficar mais velho, eu ficarei na praça contando histórias, você imaginou, né? Certa vez, isso foi no ano de 2016, 2017. Eu recebi aqui em São Paulo um estudante intercambista, 2 na verdade, mexicanos. E essa história de república foi eu e a Fernanda, que é a minha namorada, fomos procurar
uma república para os mexicanos, os dois estudantes, né? Beleza, eles tinham feito uma contratação lá na Cidade do México, ligaram para cá e contrataram uma república ali próximo ao portão 3 da USP, acho que se não estou enganado é Vila Indiana, alguma coisa assim. E chegando aqui, na USP tinha um programa, acho que ainda tem, que é chamado de Amigo USP, você brasileiro recepciona esse intercambista. Busquei ele aqui no aeroporto de Guarulhos, fomos até a Zona Oeste e tal, e fui até a república que ele ficaria. E assim, chegando lá, você, brasileiro, você sabe que na verdade, não era bem um local adequado para o alojamento universitário. Então, imagina a minha situação. Eu com os dois estudantes mexicanos, que não conheciam absolutamente nada, não falavam uma palavra em português, naquela situação. Eu, por já ter uma experiência, já ali estudar nessa região e tal, eu já sabia mais ou menos, então entrei em contato com uma república, entrei em contato com outra. Mas por que eu estou falando isso? A universidade, ela não assume essa responsabilidade. Se ela tem o alojamento dela, por exemplo, o CRUSP, aí é responsabilidade dela. As repúblicas, apartamento dividido, kitnet que você aluga, isso, a universidade não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Como é que você pode chegar a isso? Há grupos no Facebook, grupos do WhatsApp, nos próprios centros acadêmicos das universidades, os painéis das universidades, dentro de cada faculdade, você encontra essas vagas. Só que é importante que você vá até lá, conheça o local, para você não cair uma enrascada como esses dois amigos meus mexicanos caíram. Então, conheça o local, não faça nenhum tipo de negócio. Eu vou alugar, passei no Ceará, nossa, vi aqui uma república top, tô indo para lá. Não, infelizmente você vai ter que antes olhar o local, conhecer, levar teus pais, porque a primeira coisa que vai acontecer são os seus pais ficarem desesperados, né? Meu Deus, mas vai sair de São Paulo, o que eu vou fazer? Então leva, conhece o local, conhece as redondezas, vai até a república para ver se é aquilo mesmo que está sendo anunciado, porque hoje em dia você pode pegar qualquer foto aí do Google Imagens e falar que gato é lebre, enfim, né? Então, a universidade não oferta, mas você tem que ser muito esperto na hora de contratar esse tipo de coisa. Vamos lá. A Fernanda. Ela diz que é importante lembrar que ingressar numa carreira, desde a sua formação, é fundamental a renúncia. Entender que existem frustrações e que nem todo processo é sossegado, mas é preciso foco e apoio das pessoas em quem você confia. Exatamente. Uma carreira, ela também é professora, uma carreira universitária, uma faculdade, ela vai exigir, primeiro, foco, dedicação, e você vai ter, como ela colocou a palavra renúncia, terá alguns momentos que você vai ter que renunciar de algumas coisas em função de outras. Eu tenho um trabalho para entregar de quarto semestre para sexta-feira. Você não vai passar o sábado e domingo assistindo Netflix. Me perdoe, eu sou professor da rede pública, mas o que muitos fazem, como vocês colocam lá o trabalho para deixar para fazer de última hora, não vai rolar. Não vai rolar. Professor, eu tenho um trabalho para entregar segunda-feira para a matéria de matemática. Vai lá, primeiro ano do médio. No domingo à noite eu faço. Domingo, 11h30, eles estão fazendo, 11h30 da noite. Então, não vai rolar. Não vai dar certo. Você vai quebrar a cara. Então, você vai ter que renunciar do seu final de semana para fazer aquele tipo de trabalho. Então, envolve aí um planejamento de tempo, planejamento de vida, dos seus horários. Não adianta você querer levar, professor, acordei tarde, vou fazer, não faz. Então, são essas questões. Renunciar em função de outras que você vai colher ao longo do tempo, né? Eu falo que, só não querendo te cortar, a faculdade não é raspadinha, não é jogo do bingo, não é dominó que você ganha na hora. Tô ficando velho, né? Meu Deus, jogo do bingo. Meu Deus. Tá aí a Fernanda na tela, guerreira, aguentando você. A Thalita está falando que é extremamente importante manter o foco nos estudos durante a graduação. E a Fernanda, outra Fernanda, agora a Fernanda Correia, disse que falaram para ela que uma pessoa entrou na USP, mas foi difícil sair de lá. Era mais fácil entrar do que sair. Isso é verdade ou vem da capacidade da pessoa? E ela complementa, isso está dando para ela uma certa preocupação a isso. E ela vai entrar lá na USP e vai conseguir sair de lá da USP. Então, Fernanda,
O que acontece muito, tanto com a faculdade, a maioria das públicas, na verdade, né? É que nós temos um sistema básico de ensino deficitário, principalmente o sistema público de ensino. Então, quando você sai desse sistema público de ensino e ingressa em uma universidade, nós temos um choque aí de uma realidade muito gritante. Primeiro, que isso está mudando. As universidades públicas estão começando a trabalhar essa questão da necessidade de retomar conteúdo, de repensar, de fazer esse acolhimento com o aluno que vem do sistema público, privado também, rede privada também. Nós temos hoje, principalmente em Guarulhos, escolas privadas que só por Deus, viu? Só por Deus. Mas, enfim, sem polêmicas, Felipe. Mas voltando para a resposta. Então, as universidades estão começando a perceber que é necessário fazer esse acolhimento. O Instituto Federal de Guarulhos, na figura do professor Agostinho, que é o atual diretor, o Instituto pensa já dessa maneira, de receber, de acolher, e não adianta você querer começar uma disciplina, vamos pegar uma muito teórica aqui, cálculo, com um aluno que acabou de sair do ensino médio. Porque ele terá dificuldade, e é aí que advém a frustração, o medo de não conseguir, e as reprovações. E aí que começa a grande questão. Você começa a reprovar, você começa a pensar que você não tem capacidade para aquilo, e aí começa a acumular e você precisa de apoio, de auxílio. Então, em resumo da história, até pouco tempo atrás, quem fazia esse trabalho eram os professores pontuais das disciplinas. Hoje em dia já se tem essa preocupação. Porém, saiba que você vai ter que estudar muito enquanto estiver lá, correr atrás de muita coisa que você perdeu ao longo dos anos, do estudo, dependendo da área que você for, você vai ter que correr atrás para conseguir acompanhar seu curso, porque senão pode acontecer isso. A USP normalmente é conhecida por fácil de entrar e difícil de concluir, mas difícil de concluir não quer dizer que professor, eu sempre fui um aluno ótimo, nunca reprovei na escola, agora eu chego na faculdade e reprovo em 4, 5 disciplinas. Calma, porque é outra realidade. O momento é de você pensar, ter tranquilidade e não se desesperar. E estudar. E reprovação no ensino superior não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é. Não se espantem. Faz parte. Porque é um conteúdo que você não adquiriu no passado. E você vai ter que adquirir. Não adianta você querer construir o telhado da tua casa sem construir a fundação. Então você chega na faculdade para estudar o telhado. Só que você não tem a fundação. O que acontece? Você não consegue andar. Então você vai reprovar, vai ter que aprender o básico para fazer a questão mais superior, né? As disciplinas específicas aí. Eu citei exatas, mas tem acho que na história, filosofia, deve acontecer a mesma coisa, né, Anderson? Exatamente. A gente sai e a gente tem essa clareza, a gente sempre deixa claro isso para os nossos alunos, que existe uma defasagem, né? Uma questão em relação ao conteúdo da educação básica, né? E quando a gente vai para o ensino universitário, essa defasagem fica muito clara. Então, é preciso ter um pouco mais de paciência e ter a clareza que você vai ter que se esforçar um pouco mais, né? Principalmente se você for ingressar numa universidade pública. A Melissa está dizendo que a vida dela de deixar para fazer trabalho em cima da hora vai acabar. Já deveria ter acabado, mas tudo bem. Já deveria ter acabado, né? O bom é que ela faz a confissão ao vivo, né? Com a coordenação da escola na live, mas tudo bem. A pessoa que vai fazer o conselho de classe dela na live, tudo bem. A Tainá. Tainá, ela está dizendo que está no 3º ano e ainda não tem certeza do que fazer. Alguma dica para ela? Então, eu vi que vocês farão um teste vocacional, né? A gente vai ter um teste vocacional aí disponível. Daqui a pouquinho a gente vai subir. Amanhã a gente vai ter uma outra palestra, às 8, com uma representante RH, que ela vai falar um pouco sobre os projetos, né? A questão do projeto de vida, da identificação das próprias aptidões e, de repente, das dificuldades, porque parte daquilo que você está falando, basicamente, eu acho que principalmente identificar as minhas aptidões e aquilo que eu tenho dificuldade. Então, pensando em toda a minha formação, e aí eu vou pensar numa faculdade que eu quero muito fazer, mas que tem uma disciplina, como você falou, de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Será que eu estou preparado para encarar isso? Será que eu não tenho que identificar, de repente, quais são as minhas aptidões e, de repente, mudar um pouco o foco? Né? Eu acho que isso também é importante.
Ô Anderson, e tem um detalhe. Nada na vida é concreto. Nós estamos vendo uma realidade, principalmente aí de 90 para cá, 95 para cá, com o advento, com a chegada da internet, né? Que os jovens são muito dinâmicos. Muito dinâmicos. Então, antigamente, isso eu acho que aconteceu na sua família, na minha, a pessoa ingressava em uma carreira e passava a vida inteira naquela carreira. Hoje o que nós vemos é uma mudança. Então, Tainá, você pode escolher uma carreira X, você entra na faculdade e odeia aquilo. Fala, professor, pensei que era um negócio super legal, mas vamos ser mais direto, é um saco isso aqui, é um porre, não quero fazer isso. Quero mudar de área. Beleza. Repensa, faz um outro plano, muda o foco, corre atrás. Professor, entrei. Nossa, eu tinha um amigo, outra história de velho, né? Eu tinha um amigo no ensino técnico, no Instituto Federal de Guarulhos, ele fez automação junto comigo. Automação industrial no Instituto Federal, técnica em automação. Ele fazia, na verdade. Chegou ali faltando meio semestre para acabar, ele falou, não aguento mais isso. Não aguento. Ficar lá programando e robozinho. Eu quero trabalhar com a mente. Virou psicólogo. Nunca mais pisou. Mudou completamente. Ele ia fazer engenharia, estava tudo certo. Hoje é um psicólogo de grande estudo, está correndo atrás, professor de inglês também. Então acontece muito isso. Quantos colegas da minha turma eu vi viraram advogados, fazendo automação industrial, hein? Mexendo em torno, em fresa. Eu mesmo fiz automação, mas nunca pisei no chão de uma empresa. Nunca pisei. Era, pela lógica, vou virar engenheiro, virei educador, professor com especialização em educação inclusiva. Olha que maluquice. Então, Tainá, calma, faça um norte, vá atrás. Não gostou? Muda. Pense em outra área. Acho que a vida é assim, né? Vamos lá. A Ellen está parabenizando aí pela live, dizendo que é muito útil para os jovens que estão iniciando a dura vida acadêmica, mas que vai valer a pena. É a vida, Paulo... a live em família. A Ellen é minha prima também. O Paulo está dizendo aí que você está sendo sagaz. A Larissa aí perguntou: a faculdades particulares, quando o aluno fica de DP, ele paga um valor para repetir a matéria, né? Acho que a gente podia cobrar um valor para os alunos que ficam de DP no ensino médio também, né? Para ver se a gente resolve o problema. Vocês viram que quem deu a ideia foi o Anderson, né? Bom é que tá gravado, né? Em universidades públicas, como que funciona a questão da DP? Então, a DP, tanto na pública como na privada, ela trava o curso. Então, por exemplo, você tem que fazer lá a Biologia 1, Citologia, Ecologia, e você tem que fazer Biologia 1. Aí você reprova em Biologia 1. Você não consegue fazer Biologia 2, porque Biologia 2 tem como pré-requisito Biologia 1. Então ela trava, você não consegue continuar com aquele curso, você não consegue continuar fazendo aquela disciplina. Aí você acaba tendo que fazer outras. Vou pegar um exemplo mais claro. Cálculo, matemática ou química. Química 1. Ou então, introdução à gramática, que é uma disciplina da parte de linguística e tal, de letras, né? Se você reprova, você não consegue fazer a próxima, que tem como pré-requisito aquela. Mas trava seu curso? Depende, você pode fazer outras disciplinas. Então, dito isso, vamos aos valores, né? Tá aparecendo o comercial da Casa Bahia isso aqui, mas enfim. Na rede privada, você paga um valor pela DP, como você bem colocou. Na rede pública, você não paga. Só que tem um detalhe. Você tem que verificar se tem oferta de vaga para você fazer aquela DP. Então, tem professores que só ofertam a disciplina na primeira metade do ano, no primeiro semestre. Nós chamamos de disciplina ímpar, no semestre 1. Se você reprovar nessa disciplina, depende muito das faculdades, mas a maioria trabalha assim. Ela só será ofertada no próximo ano. Entendeu qual que é a ideia? Você tem que verificar quando essa disciplina será ofertada para verificar se você terá como fazê-la novamente, né? Cursá-la e se terá vaga. Porque o que acontece, Larissa? Você reprova numa disciplina no primeiro ano. Você vai conseguir cursá-la no segundo. Só que no segundo ano, tem aluno do primeiro ano ingressando. Quem que tem a preferência por fazer aquela disciplina que você reprovou? O aluno de primeiro ano. Então, primeiro preenche-se as vagas dos alunos de primeiro ano
e as demais que sobram são ofertadas para os alunos que têm que fazer as DPs. É mais ou menos assim que funciona. A Fernanda está perguntando em relação à faculdade. Se eu bem conheço essa faculdade de Hogwarts, aí essa é aquela que precisa esperar uma coruja mandar uma carta, né? Do filme. É Harvard, acho que ela confundiu, não é? Porque Hogwarts é a da coruja, né? Do filme do bruxo lá. Vamos ver se ela vai colocar aqui, se ela vai corrigir. Fernanda, é Harvard ou Hogwarts? Que se você quer ingressar, que se for Hogwarts, precisa aí morar embaixo de uma escada, pelo menos. Aí complica um pouquinho. Até onde eu lembro do filme. A Thalita disse: se dedica aos estudos desde já, faça os roteiros. A Thalita é nossa professora aqui. A Fernanda disse que tem dúvidas aí sobre a faculdade de cima, vamos ver se ela responde aqui para nós. O Isaac, sobre esse choque da realidade de entrar na faculdade, é real mesmo. O Isaac vai falar mais tarde com os alunos. Onde é que o Isaac está, Cláudio? O Isaac, ele está Ele vai falar mais tarde com os meninos. Aqui, ó, ele falou que sou aluno da faculdade pública e notaram a dificuldade de muitos alunos com a nova realidade. Principalmente os alunos que acabaram de sair do ensino médio. Isso porque o Isaac era um aluno que ele só tirava 8, 9 e 10, hein? Ele só tirava 8, 9 e 10 aqui. A Andréia, que é diretora, para agradecendo ao Felipe pelos conselhos. Aqui. Peraí, eita, entrou muita mensagem aqui agora. A Giza tá falando que ela tá fazendo letras e na turma dela tem alunos que fizeram música, filosofia, história e biologia. Você conhece pessoas de todas as áreas. Além de nós sermos obrigados a pegar matérias optativas, em matérias que não são do nosso curso, você vai ter contato com diversas áreas diferentes, que pode ajudar na tomada de decisão também ao longo do curso. Essa questão mais para as universidades públicas, né, das optativas, né? Tem muito isso. Algumas privadas também tem. Muitas das públicas você acaba pegando disciplinas optativas em outros cursos ou outros institutos para conseguir cumprir a quantidade aí de horas, que é chamada de créditos, mas vamos chamar de horas que fica mais fácil, né? Você conseguir cumprir esse tipo de coisa. Né? Na pós-graduação também é assim. Na mesma coisa, A Melissa pergunta: quando eu me arrependo do curso, mas eu quero continuar na mesma faculdade, eu tenho que fazer de novo o vestibular ou tem outra possibilidade? Então, vamos começar pelas particulares e depois pelas públicas. Nas particulares, você pode pedir transferência de um curso para o outro. Também já vi muitos colegas fazerem isso. Alunos que entraram em matemática foram para história. Você vê como a coisa é, né? E você pode pedir transferência. Aí, claro, normalmente, quando é cursos da área de educação, vamos falar da educação agora, tá? Você tem um núcleo comum, que são disciplinas que acabam permeando todas as licenciaturas. Legislação, didática, fundamentos da didática, filosofia da educação. Então, se você já fez essa disciplina no curso que você estava, no curso que você está indo, você não precisa fazer. Aí você pede equivalência. Então, se for da mesma área, isso também acontece nas públicas. Você vai conseguir pedir equivalência. Dito a da privada, vamos para a questão pública. Tem algumas, eu não posso dizer são todas, mas eu conheço várias, que tem um sistema de transferência interna e transferência interníssima. Transferência interníssima é aquela que você se transfere dentro da mesma faculdade e, entre aspas, do mesmo curso. Então, eu estou fazendo bacharel em física, bacharel em língua portuguesa, e eu quero transferir para a licenciatura, você pode pedir essa transferência. Tem critérios, aí você tem que ler as regras, tem questão de aproveitamento de estudo, se você está bem com o seu histórico ou não. Então, essa é a transferência interna. Interníssima. A transferência interna é aquela que você pode pedir, ou chamada de transferência interunidades, que você pode tentar trocar de curso. Professor, eu estou fazendo geografia, eu quero ir para psicologia. Você pode tentar, porque tem a questão da disponibilidade de vagas, a questão do edital, a questão da verificação do teu currículo. Quando eu digo currículo, é o teu andamento no curso. Quantas reprovações, quantas aprovações, se tem essa vaga para você lá, se você sair aqui, qual é o efeito de você sair do instituto que você está. Então, tem a possibilidade? Tem. Só que muita gente prefere sair e prestar o vestibular de novo. Muita gente. Que seria mais rápido, né? Entre aspas, ou você precisaria
conta menos com a sorte de ter a vaga para você se transferir. Exatamente. E normalmente é avaliado por uma comissão tanto da onde você está e da onde você quer ir, né? Para onde você quer ir. A Nicole está perguntando: o diploma de curso técnico pode ajudar a ingressar em uma universidade? Eu sei que pode diminuir aulas, mas entrar na faculdade eu não sei. Então, eu acho que não dá para ingressar. E eu nunca ouvi falar, pode ser uma ignorância minha de não ter pesquisado sobre isso, que ajuda a diminuir, ela colocou aqui, diminuir aulas. Por quê? O nível técnico é uma coisa, o nível superior é outra. Então você tem a educação básica, a educação técnica, o ensino técnico e o ensino superior. A grade curricular, ou seja, o que você estuda em cada uma dessas etapas é diferente. Então, eu desconheço essa questão de poder diminuir aula. Se você souber, Nicole, coloca aqui para nós nos comentários que até vai ser interessante, porque eu nunca ouvi falar disso. O Isaac, né, que é aquele nosso aluno que eu estava comentando, ele está estudando no Instituto Federal do Projeto Cubo Mágico, em Jacareí. Não, sou corretor. Engenharia. Não, ele está estudando no Instituto Federal. E o curso dele é Engenharia de Controle e Automação. Isso, certo? E a Fernanda, ela não quer entrar em Hogwarts, que meteu uma vada quebrada nas pessoas. Ela quer ir para Harvard, nos Estados Unidos. Ela sabe que é de fora, mas é bem difícil de ir para lá sendo brasileiro. Essa é a maior dúvida em relação ao Harvard. É difícil entrar em Harvard sendo brasileiro? Então, antes de responder, o Isaac, coloca nos comentários, você está morando em Jacareí? Como é que você está fazendo? Você está morando na região ali do Vale? Guarulhos não dá, você está em todo dia. Guarulhos, Jacareí, enfim. Agora, Fernanda, tem alguns programas das universidades brasileiras que têm essa possibilidade de você ir para fora, estudar fora do Brasil, né? Mas sendo aluno dela. Então você vai, estuda e volta. Ingresso em Harvard ou qualquer outra instituição privada, né? A Harvard, se eu não estou enganado, ela é mantida por doações, não é? Isso. Ela não é pública. Os Estados Unidos não tem sistema público de ensino, na verdade. Mas, enfim, para você ingressar, você tem todo um procedimento. Eu não sei aqui te responder, mas eu acho muito difícil. Ao meu ver, é mais fácil você entrar em uma pública ou uma particular de renome no Brasil e tentar, a partir dos programas de intercâmbio, fazer um semestre ou um ano fora e depois voltar, né? Aí tem outras questões. Aí tem outras questões, não querendo te cortar, Anderson, mas tem outras questões. Por exemplo, você se forma aqui, eu quero tentar ir para fora. Aí você tem que verificar se dá para convalidar diploma, se não dá. Mas, enfim, são vários critérios. Por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, aqui na Argentina, para você ir para lá, você tem que pegar o diploma, o histórico escolar seu, por exemplo, do Brasília, e fazer uma tradução juramentada. Levar até um cartório, traduzir aquilo ali. O tabelião de plantão vai ter que registrar. Você vai ter que fazer um apostilamento para chegar lá e conseguir fazer a faculdade fora do Brasil, em Buenos Aires, por exemplo, Uruguai também. E assim, vai indo, a Bolívia, na América Central, você pode fazer, o México, Cuba também. É mais ou menos a mesma ideia. Mais ou menos a mesma ideia. A gente vê vários alunos, na verdade, falando sobre duas coisas que você comentou. Primeiro, que esse negócio de estudar fora, e pegando o exemplo aí que ela colocou de Harvard, né, que a Fernanda colocou de Harvard, talvez seja a universidade assim, mais conhecida, mais famosa das faculdades estadunidenses. A gente ouve muito falar dela em série, filme, essas coisas, e basta pesquisar para ver a importância da faculdade de Harvard, né, nos Estados Unidos. Mas nós temos grandes universidades e grandes cursos, talvez até melhores avaliados do que os cursos de Harvard, em outros lugares, né? Você citou aí Cuba, citou Buenos Aires, citou Londres, né? Que são outros lugares aí que talvez seja até mais fácil de ingressar. E tem essa grande questão que você comentou, que o ensino nos Estados Unidos, o universitário, não é público, né? Nem Ele a saúde. sempre... Outro problema, porque pensa, Fernanda, você sai do Brasil para estudar fora, você vai ter que ter um seguro de saúde, não tem SUS.
Então, tem países que exigem um seguro de saúde para você ingressar. Tem países que você não entra sem seguro de saúde. Então, você vai ter que pagar esse seguro de saúde. Se eu não estou enganado, tem alguns países da Europa que você não pode usar o sistema deles. Você tem que pagar um valor a mais. Então, são vários percalços. E como o professor colocou, nós temos no Brasil muitas universidades boas também, que são até melhores. Porque o que acontece é que eu tenho para mim que essas universidades, principalmente as estadunidenses, elas detêm a máquina de publicidade. Então, a máquina de publicidade estadunidense ela é muito forte. Então, a propaganda, a publicidade, o marketing que se faz dos Estados Unidos para nós, da América do Sul e para a América Central, é muito forte. Então, você acha que é um negócio fenomenal. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, você tem que pensar muito bem. Eu tenho para mim, sempre digo, eu tenho um orientando meu que está em Nova York, o Fernando. Inclusive, ele foi até campeão da Semana de Tecnologia, que está aqui atrás. Eu fui orientador dele. E eu sempre falava para ele, Fernando, vai embora, mas saiba, nós precisamos aqui no Brasil de vocês. Não adianta você ser um excelente aluno, sai do Brasil, professor, mas eu sei que tá uma porcaria, não tem, assim, eu estou desmotivado, não tem uma política para jovem, o país está, assim, em frangalhos, mas em algum momento nós vamos precisar de vocês. Cientistas, professores, educadores, engenheiros, para reconstruir o país. Agora, eu tenho para mim assim, você sai, vai contribuir com os Estados Unidos na produção de pesquisa? Às vezes pode ser interessante você produzir para nós, ter um senso aí, não sei se eu estou sendo muito nacionalista, mas eu acho que em algum momento você vai ter que produzir, vai ter que fazer pesquisa aqui, valorizar o país. Enfim, pelo menos essa é a minha visão. Ainda mais se você for por acordo de cooperação, né? Você está na USP, vai para fora, você vai voltar. Em algum momento você tem que voltar, né? Essa é uma pergunta aí que cabe aí na pergunta da Larissa. Deixa eu só resolver aqui a questão do Isaac. Ele está no campus de São Paulo mesmo, né? Ele está estudando. Foi o corretor automático dele que está igual o corretor do Hogwarts, hein? Então ele estuda aqui em São Paulo mesmo. E a Larissa está perguntando exatamente o que você estava falando, né? Ela falou que a Faculdade de Buenos Aires não precisa fazer prova para entrar. Isso é real? E caso eu me forme lá, consigo exercer a profissão aqui no Brasil tranquilamente? É a UBA, Universidade de Buenos Aires. Aí tem a de Rosário, tem a da capital também, já no Uruguai, tem do Chile também, né? O que acontece é o seguinte, o que eu sei, quando você pode ir sem vestibular, você vai ter que fazer todo o sistema de ingresso, lá, traduzir diploma, tudo isso, beleza. Foi aceito, você não ingressa no curso. Você vai ingressar em algo chamado de ciclo básico. Esse ciclo básico ele é formado aqui, a última vez que eu li, tá, pessoal? Depois vocês dão uma lida aí para ver se alterou ou não. Ele é formado mais ou menos de 4 a 6 disciplinas, entre elas não, todas em espanhol, todas, ok? Você pode ir sem falar espanhol? Pode, boa sorte. Você tem que fazer um curso lá. Porque o portunhol não te garante. Você está no ambiente universitário. Não adianta você querer dar uma enrolada, porque você vai fazer provas em espanhol, chamado oral em espanhol, seminários em espanhol e tudo isso. Mas acho que a barreira linguística é a menos pior. 6, 7 meses você dá conta, ou até menos, né? Até menos. Mas enfim. Então você tem que passar nesse ciclo básico para conseguir ingressar. Isso é o que eu sei da Faculdade de Buenos Aires. Não sei se mudou, porque está para sair o novo edital de ingresso. Mas acredito que as demais também são assim. Elas não têm vestibular, porque o sistema de ingresso ele preza pelo ingresso para quem quiser. Por que tem vestibular, na verdade? Porque nós não temos vaga para todo mundo. E não há um interesse de ampliar essa oferta de vaga. E também há uma força aí, uma pressão dos grandes grupos empresariais por manter esse lobby, ok? Por manter essa quantidade de vagas baixa. Por exemplo, você pega o curso de medicina. Por que não há tantas vagas no Brasil com relação à medicina? O país é gigantesco. Nós temos um sistema único de saúde que você poderia atrelar muito mais às faculdades de medicina. Então, é mais ou menos essa ideia. Então, o sistema de ingresso não tem o vestibular. Só que, de certa forma, você vai ter que aprender o idioma e passar nesse ciclo básico para ingressar. Agora,
exercer a profissão no Brasil. Aí é uma polêmica bem complicada. Porque tem áreas que você consegue fazer o revalida. Medicina, por exemplo. Eu não sei como está o CREA. Se dá para você revalidar o diploma de engenharia de fora para cá, o diploma de arquitetura. Eu também não sei, acho que com relação ao diploma de educação, você vai conseguir revalidar, só que você precisa, se eu não estou enganado, ir até uma universidade que oferte esse sistema. Às vezes você tem que fazer uma questão de carga horária um pouquinho maior aqui, mas se você tem um sonho de ir para fora, fazer lá, é excelente, é uma faculdade é a faculdade mais antiga da Argentina, então vai embora. Só que saiba, leia e sempre tenha clareza disso tudo, né? E cuidado, porque tem muito malandro, muita empresa malandra, que fala que você vai ingressar, você, oferta a Deus e o mundo. Nós vimos já para encerrar, para concluir, né? Nós vimos recentemente no Fantástico, da Rede Globo, há uns meses atrás, antes da pandemia, mostrando os esquemas de ingresso em faculdade de medicina no Paraguai. Não estou dizendo que todas não prestam do Paraguai, não. Há universidades boas, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Há universidades boas? Sim. Só você tem que tomar cuidado para não cair na conversa aí do conto do vigário, né? Ah, vem para cá, paga tanto, você vai ingressar. Não, pesquisa, pergunta, se possível, vá até lá, liga, né? A Cláudia está comentando aqui que o medicina está 3 anos sem ter o revalida, né? Então. E nós temos todas aquelas questões também problemáticas de, dependendo de onde você for estudar, se está alinhado às ideologias políticas do país para poder te dar o revalida ou não, né? Também nós estamos passando por um processo bem complicado para a questão da revalidação do diploma para você exercer a faculdade aqui, ou a profissão aqui, né? Virou meio que uma bandeira política, ou virou uma política de Estado. O que é uma bandeira política ou uma política de Estado? Política de Estado é aquela que fica, como ficou o Enem, como ficou o FIES. Agora, quando uma política se torna uma bandeira política, você vê, né? Nós não temos médico para todo mundo, não tem. Há uma falta de médicos. E, ao mesmo tempo, aqueles que se formam fora não conseguem revalidar aqui. Então, há um lobby, há um interesse econômico por trás e tal. E são grupos, né? São grupos, instituições de grande renome. Eu vou citar até um exemplo para vocês aqui. Ó, você abre agora a Bolsa de Valores de São Paulo, 11 horas e 10 minutos, você vai lá na parte de ações, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Ó. Você abre o valor das ações de um grupo X, quer ver? Ó, vou falar aqui para vocês. Ó. Do grupo Estácio, cada ação está 28,40. É um grupo educacional que opera na Bolsa de Valores. É disso que nós estamos falando. E não é a única. Tem o grupo Ânima, R$ 31 e R$ 33. O que isso significa? São grupos econômicos que pressionam para manter vaga ou para aumentar. Porque é aquela história que eu falei no começo. Muitas universidades, muitos grupos enxergam o aluno como número, não como pessoa em si. Né? Então, quanto maior o número, maior o lucro, maior a operação na Bolsa de Valores. Né? E a linha da medicina são essas questões. O povo quer cursar, o povo quer ser médico no Brasil, quer ser enfermeiro, quer ser técnico de enfermagem. A área da saúde é uma calamidade. Não é só na medicina que não há vaga. Na enfermagem também. A questão a mesma história. O outro gargalo. Pediatria, especialidade, a mesma história. A Melissa está comentando aí que o curso que ela quer fazer só tem 40 vagas. Então, isso dá uma desanimada nela aí, em correr atrás, né? Aí isso acontece um pouco por conta disso que o Felipe está falando aí, sobre... É bom sempre... o professor Fernando comentou de manhã que é bom sempre a gente saber as regras do jogo que a gente está jogando, né? Então, é bom conhecer um pouco dos bastidores, do que está acontecendo, para a gente ter um pouco de noção na hora de entrar no curso acadêmico. Né? É importante, mas é bom a gente saber o que está acontecendo e o que tem por trás na hora da gente tomar essa decisão. Por isso que é importante conhecer a faculdade. Conhecer, perguntar, ler. Porque, assim, tem umas que você fala, ótimo, maravilhoso, a propaganda é ótima. Você fala, eu vou estudar, vou... Mas quando você vai perguntar para alguém que estuda, porque a melhor propaganda é a boca, não adianta. Não adianta, pode fazer comercial, pode, mas se a faculdade tiver problema... E assim, todas têm, Anderson.
Eu não estou falando que vocês vão encontrar uma faculdade pública ou privada que não tem alguém criticando. Todas têm. Fica evidente. Você está lidando com gente. Dificilmente você vai agradar todo mundo. Certo? Mas o importante é você perceber, essas críticas, elas são mais críticas ou elogios? Ah, todo mundo está criticando. O que está acontecendo com essa instituição que todo mundo está criticando, então? Será? É que não tem um elogio? Ah, não. É um ou outro que criticou devido a isso, aquilo. Perguntar para quem se formou, né? O Anderson está falando agora, pessoal, com um ponto eletrônico dele. Estou consultando o meu louro José. Eu estou consultando. Eu estou consultando a loira Cláudia, que é a vice-diretora da escola. Da Palmeirinha, você tá mais pra Palmeirinha pela idade, Anderson. Depois você me xinga. Agora não, Anderson, depois. Eu vou pegar. Peraí. Aqui junto com você. O que tá acontecendo? Ah, tá bom, entra aqui então. A dona André vai entrar aqui na transmissão para falar. Deixa eu sair daqui. Entra lá, chefe. Quero agradecer muito você, Felipe, sempre colaborando aqui conosco. Muita saudade das suas aulas, aulas também para minha filha, gente. O Felipe também ajuda minha filha, está numa busca aí por medicina. O Felipe tem ajudado bastante aí com as dicas dele. E a aluna foi a Melissa que falou que só tem 40 vagas. Melissa. Fica tranquila, Melissa, você só precisa ocupar uma. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Agora vem para cá isso. Aqui não é que tá o áudio está muito... Aqui tem um delay. Tem um atraso. Deixa eu tirar. Obrigada, Felipe. Sempre muito bom contar com você. Sempre a gente chama, Pai do Socorro, você sempre está aqui com a gente. Então, agora mesmo, em época de pandemia, atendeu ao nosso pedido. Muito obrigada a todos os conselhos que você deu para os nossos alunos. Eu tenho certeza que contribuiu muito. E espero que eles aproveitem bastante, que eles tenham... E quando você fala com eles, é como se fosse um deles ali, entendeu? Você já foi lá, já fez, e está falando sobre a sua experiência, é sempre muito importante para eles. Muito obrigada, viu, Felipe? Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Precisar e a Vivo Fibra ajudar, estamos aqui. Tá melhor do que a gente, nós estamos aqui dependendo de um outro sistema. Nós estamos muito ruim. Wi-Fi aqui. Bom, vamos lá. A Fabi colocou aí parabéns, ótimas orientações. E a Fernanda colocou aí: estudem, pesquisem para irem bem no ingresso, mas se não der de primeira, não desistem. Eu acho que essa mensagem perfeita para colocar no final. Não desistam se não der de primeira, se não for na faculdade que você pensou, mas acho que é muito importante vocês tentarem de novo e terem opções. Acho que o mais importante é vocês terem opções e clareza daquilo que vocês querem fazer. E assim, você estuda não para passar no vestibular. Você estuda até passar. Quando você fala que você está estudando para, você está falando, eu estou estudando só com essa finalidade. Quando você fala, eu estudo até passar, você já está se colocando dentro da vaga. Basta você estudar para ter a sua vaga. Isso é para concurso público, para vestibular, a mesma ideia. Você estuda até passar. Coloque isso na cabeça de vocês. Nunca mais fala, estou estudando para passar em matemática. Não. Eu estou estudando até passar em matemática. O até traz para você um conforto. Você já está ali. Você já faz parte daquilo ali. É isso aí. Obrigado, meu querido. Obrigado por ter topado aí a parceria. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí até agora. Tem mais uns recadinhos aí agradecendo. Lembrando, então, que a gente tem mais programação aí no período da tarde. Ao meio-dia, nós vamos ter aí um bate-papo com o pessoal da Unifesp. Então, quem estiver interessado em conhecer essa universidade, que é uma grande universidade pública na nossa cidade, né? A gente vai ter um bate-papo aí com a Unifesp. Comentário do Henrique aí sobre a parte de ciências da natureza do Enem.
E no período da tarde, a gente vai ter um pouquinho mais um bate-papo sobre profissões, nesse período pós-pandemia, as profissões que estão se destacando aí, para vocês terem essa questão de abrir o leque de possibilidades, e no finalzinho da tarde nós temos o bate-papo aí com os nossos ex-alunos. Ok? Obrigado a todo mundo que está participando. Tenhamos todos aí um bom final de manhã, e daqui a pouquinho a gente volta.